Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio e sou professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre os substantivos concretos. Eu já fiz um vídeo e postei aqui no canal sobre o conceito de substantivos. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder assistir. E assista preferencialmente antes de você assistir esse aqui, porque no vídeo que eu gravei tem conceitos que você vai precisar para entender melhor o que eu vou falar hoje. Nós já aprendemos que o substantivo é o grupo de palavras ou classe de palavras que dá nome para as coisas, para os seres e para os lugares, e também para os fenômenos da natureza. Então, a função do substantivo é nomear, dar nome para as coisas. Nós aprendemos também que o substantivo ele sofre algumas mudanças na forma de falar e na forma de escrever, dependendo do gênero, do número e do grau. Essas mudanças que ocorrem em função do gênero, número e grau, elas recebem o nome de flexão. Então, a gente diz que o substantivo ele flexiona dependendo do número, do gênero e do grau. Mas e os substantivos concretos, o que eles seriam? O que faz esse tipo de substantivo ser diferente dos outros? Substantivo concreto se refere aos seres ou objetos com existência própria. E o que seria existência própria? Significa que esses seres e esses objetos não dependem de outro substantivo, de outro ser, de outros objetos, para que eles existam ou para que eles se manifestem. A existência dos substantivos concretos, ela é independente de outro ser. Esse é o detalhe que você tem que ter em mente, que você tem que ter mais atenção, que é a característica principal desse substantivo. Então, para você saber distinguir esse tipo de substantivo, que é o substantivo concreto, dos outros, você tem que ter isso em mente. Vamos ver aqui alguns exemplos de substantivos concretos para a gente poder entender melhor. Vamos pegar, por exemplo, um prédio. Um prédio não depende de outro objeto ou de outro ser para que ele exista. O prédio ele é uma estrutura física, independente. Então, a gente diz que ele é um substantivo concreto. Da mesma forma que o prédio, a gente tem coisas que a gente usa no dia a dia, lá na escola, a caneta, o caderno, a cadeira, a mesa. Todos esses exemplos que eu citei são exemplos de objetos que não dependem de outro objeto ou de outro ser para que eles possam existir. Entretanto, um substantivo concreto também pode ser imaginário ou imaterial. A gente diz que alguma coisa é imaterial quando você não consegue perceber essa coisa, esse objeto, esse ser, com seus sentidos. Você não consegue interagir com esses seres nem com a sua visão, nem com a sua audição, nem com o seu tato ou com o seu paladar e muito menos com o seu olfato. Então é até engraçado a gente falar assim, mas existem seres que não são materiais, porém não dependem de outros seres para se manifestar. Lembra que essa é a característica principal desse tipo de substantivo? Eles têm que ser seres independentes, não depender de outro para se manifestar ou para existir. Então, quais seriam alguns exemplos desses substantivos? Algumas figuras imaginárias como dragão, unicórnio, duende. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns personagens do nosso folclore, como o Saci, a Cuca, o Curupira, a Mãe d'Água. Nesse caso, mesmo sendo seres imateriais, imaginários, eles são independentes, não dependem de outros seres para existir, portanto, são concretos.
Aí você vai me dizer assim: ah, Flávio, mas eu consigo ver o desenho de um dragão, eu consigo ver o desenho de um unicórnio. Então como é que você me fala que eu não consigo perceber com meus sentidos? Mas aí é que está o ponto. O que você acabou de falar, presta bastante atenção. O que você vê é o desenho, que aliás é um substantivo concreto. Você não está vendo o dragão nem o unicórnio de fato, porque eles não existem. O que você está vendo é uma representação daquele ser, e não o ser propriamente dito. Entendeu a diferença? Resumindo, os substantivos concretos, eles nomeiam os seres que não dependem de outros seres para existir. Eles têm existência própria, ou a gente chama também de existência independente. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir para o seu entendimento a respeito dos substantivos concretos. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo ou deixe um comentário para que eu possa ajudar você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.